Fala jovem, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o professor Marquinho de Biologia e hoje nós vamos iniciar analisando cada uma das questões cobradas no Enem 2024 sobre essa matéria que é o estudo da vida. Para esse segundo dia do Enem 2024, nós tínhamos a prova amarela, a prova azul, a prova cinza e a prova verde, que foi essa aqui que o professor pegou para analisar. Antes da gente começar a primeira questão, que é uma questão de ecologia sobre mimetismo das falsas corais, nós vamos ver alguns pontos importantes que é sempre bom lembrar, né? A gente sabe que aqui no canal sempre tem alunos que estão prestando o Enem pela primeira vez, ou que a segunda vez ali ainda está pegando a manha. Então vamos lá, ó. É uma prova de ciência da natureza, matemática e suas tecnologias. São 90 questões, múltipla escolha, onde tem apenas uma alternativa correta das 5 apresentadas para você. Dessas 90 questões, 45 estão divididas entre biologia, química e física e tem 45 questões só de matemática. A caneta que você deve levar para a prova é a esferográfica de tinta preta, aquela de tubinho transparente. O tempo máximo de prova é de 5 horas, o tempo mínimo de 2 horas. O que significa isso, professor? Que se a prova começa às 1 da tarde, você só pode deixar a sala definitivamente a partir das 3. O caderno de questões pode ser levado nos 30 últimos minutos que antecedem o término da prova. Então, aqui fica a primeira dica do professor. Fica até os 30 últimos minutos para você levar o seu caderno de questões que você pagou. Lembra, você fez a inscrição, você pagou, você se deslocou, já está lá com a prova na mão. Leve essa prova embora para ela virar material de estudo. É importante. Ah, professor, mas eu não vou estudar mais, só vou fazer essa prova e acabou. Leva. Se você não for usar, deixa para um amigo que quer estudar. Então vamos lá para a questão? Bora para o enunciado. Outra coisa legal de você saber logo no começo é que eu sempre vou deixar o número das questões das 4 versões aqui em cima, ó. Tá vendo? A versão amarela, essa questão era o número 133, da versão azul 110, da versão cinza 105 e da versão verde, que é essa que a gente está analisando, a questão 91. Vamos lá? O Cerrado e a Amazônia abrigam um grande número de serpentes popularmente conhecidas como cobras corais. Na Amazônia predominam as corais verdadeiras, que são peçonhentas, enquanto no Cerrado prevalecem as falsas corais, que não possuem peçonha. Essas espécies apresentam um padrão de coloração muito semelhante. Essa similaridade traz uma vantagem tanto para as corais falsas como para as verdadeiras. Nas fotografias são apresentados exemplos dessas serpentes, uma coral verdadeira e uma coral falsa. E aqui eu já chamo sua atenção para uma coisa importante. Nós temos aqui, ó, animais de espécies distintas. Olha a coral verdadeira, Micrurus decoratus. Olha a falsa coral, Erythrolamprus aesculapi. Então, são de espécies distintas. Animais de espécies distintos não conseguem se reproduzir e gerar descendentes férteis. Dificilmente vai acontecer uma reprodução entre elas. É importante sempre você dar uma lida aqui, ó, na referência, porque ó, você pode ter alguma dica, né? Ó, cobra coral, aplicativo educativo para o reconhecimento das cobras corais no estado de Minas Gerais. Se o comando da questão pedir algo relacionado à geografia do local aí, é bem interessante, tá? Mas vamos lá. O enunciado está falando que eu tenho 2 espécies de cobras, né, de serpentes, melhor dizendo, e essas serpentes são parecidas no aspecto. Porém, uma não possui peçonha e a outra é peçonhenta. Qual a diferença de uma cobra peçonhenta para uma cobra não peçonhenta? As peçonhentas conseguem inocular o seu veneno. As não peçonhentas não têm veneno, não inoculam, elas são menos perigosas para o ser humano, por exemplo. Você percebeu que o texto fala que essa similaridade traz uma vantagem tanto para as corais falsas como para as verdadeiras? Bom, para as verdadeiras ser parecido com corais falsas, a única vantagem que eu vejo aqui
está relacionado na oferta de alimento, né? Se tiver uma coral verdadeira ali no cerrado, passando perto de um animal que já sabe que a coral falsa não faz mal algum, talvez ela aumente a carta de alimentação dela, talvez ela tenha uma variedade maior de presas, mas quem tem vantagem na real é a coral falsa, né? Inclusive, esse é o comando da nossa questão, olha só. Qual é a vantagem dessa similaridade para as falsas corais? Então ele quer saber vantagem para as falsas corais, não para as corais verdadeiras, que não faz muito sentido. Vamos daquele jeito que vocês já sabem como funciona aqui no canal. Nós vamos eliminando as questões falsas, falando por quê, nós vamos encontrar a questão verdadeira, mas a minha preocupação maior é utilizar todo esse contexto de resolução para resumir o conteúdo. Nós estamos falando de ecologia, mecanismos de adaptação à sobrevivência. Então envolve um pouco de evolução também. Olha o que diz a alternativa A. Facilita a captura de presas. Aqui está o problema, ó. Não tem nada de facilitar. Se uma presa vê uma falsa coral, se ela já conhece a coral verdadeira, ela vai fugir mais rápido ainda, né? Então não facilita coisa nenhuma. B. Diminui a competição por recursos. Veja bem, quando a gente fala de competição por recursos, as duas espécies teriam que se alimentar da mesma coisa. Como elas estão em ambientes distintos, elas não estão conectadas à mesma cadeia alimentar. Tudo bem? Então, quando que a gente usa esse tipo de argumento na ecologia, né? Diminuir a competição por recursos. Tem questões muito famosas que falam de larvas do Aedes aegypti. Esse mosquito apresenta 5 estágios no período larval. Então as larvas vão mudando de forma e, consequentemente, elas vão se alimentando de coisas distintas. Olha lá o que eu estou querendo dizer, hein? Dentro da mesma espécie, quando essas larvinhas vão mudando de forma, se alimentando de nutrientes ou de seres variados, aí sim diminui a competição por recurso. Tá bem? No mesmo local, vários formatos diferentes comendo coisas distintas. Tá? Não é esse caso aqui. Letra C. Possibilita a geração de indivíduos híbridos. O que são indivíduos híbridos, né? Indivíduos que vão surgir do cruzamento de espécies muito próximas. E quando eu falo espécies muito próximas, a gente deveria ter pelo menos, olha aqui embaixo, ó, o gênero parecido, mas nem o gênero é parecido entre essas duas. Micrurus e Erythrolampros. O gênero é diferente, então, no máximo, essas serpentes têm a mesma família. Já que o gênero é distinto, a espécie é mais distinta ainda. Então, não vão gerar híbridos, tá? Quando nós falamos de espécies distintas, existe o que nós chamamos na evolução de isolamento reprodutivo. Então, se tem isolamento reprodutivo, não acontece o fluxo gênico, não tem como gerar descendentes, tá? Essa é aquela história basicona sobre seres da mesma espécie, quando cruzam, geram descendentes férteis. De espécies diferentes, não tem como. Aliás, é muito difícil acontecer. Letra D. Essa é a nossa resposta. Fala da redução à possibilidade de sofrerem predação. Então, sim, para as falsas corais, é um bom negócio ser parecido com a coral verdadeira, porque elas vão afugentar seus predadores. Então elas vão conseguir sobreviver com mais facilidade, botando medo aí na galera. Lembrando que nós não temos só esse tipo de comportamento, desse mecanismo de sobrevivência, né? Esse daqui é o famoso mimetismo. Anota aí. O mimetismo é um mecanismo de adaptação à sobrevivência onde seres vivos imitam seres mais perigosos para se proteger. Na verdade, não é que eles imitam, né? Eles surgiram parecidos com esses que são mais perigosos e, claro, tiveram maiores vantagens de sobrevivência. Então, na seleção natural, eles se destacaram positivamente e sobreviveram porque enganaram os outros, parecendo ser mais perigosos. Um outro exemplo de mecanismo de adaptação à sobrevivência que aparece junto com o mimetismo, às vezes, é a camuflagem. Só que a camuflagem, o ser vivo
se confunde com o ambiente. Por exemplo, o bicho-pau. O bicho-pau é parecido com o graveto. Ele força a ser parecido com o graveto? Não. Ele já é assim, aquela espécie muito parecida com aqueles gravetos, daquelas árvores que ele vive em cima. O bicho-folha também é assim, ok? Então o mimetismo é parecer com algo perigoso. Camuflagem é parecer com o ambiente. Tem mais 2 tipos de mecanismo que eu gostaria que vocês anotassem aí para o seu estudo ficar mais recheado, mais interessante. Um deles é a tanantose, que é quando o animal se finge de morto, e ao se fingir de morto o predador desiste dele. A gente vê isso com carneiro, a gente vê isso com animais pequenos, geralmente, né? E tem também o aposematismo, que eu já comentei aqui no canal, que é a cor de advertência. Tá? Você já deve ter visto aqueles sapinhos bem coloridos que apresentam um veneno, apresenta a capacidade de matar outro animal, porque literalmente é perigoso, só que ele avisa. A cor de advertência no aposematismo, ele avisa os outros seres que estão à volta dele, ó, eu estou brilhando, eu sou colorido, eu sou perigoso. É muito comum a gente ver também naquela espécie de fungo, a Amanita muscarina, aquele fungo bem tóxico, tá? E para a gente finalizar aqui, ó, a letra E fala: otimiza o encontro de parceiros reprodutivos. Pera lá, melhorar o encontro de parceiros reprodutivos? Parceiros reprodutivos entre espécies diferentes? A alternativa aí não faz sentido algum no contexto evolutivo e genético, tá bem? Porque seres de espécies distintas não geram descendentes férteis. Eles estão isolados reprodutivamente. Esse é o padrão que a gente estuda. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal, apoiar o professor aí nesse projeto. E ative o sininho de notificação, porque toda semana tem aula nova aqui no canal. Às vezes eu vejo o pessoal falando assim, professor, mas eu não vou prestar esse tipo de vestibular. Mas se você está estudando biologia, é bom você fazer questões variadas para aumentar a sua inteligência sobre esse assunto, tá bem? Então não necessariamente você vai prestar essa prova, mas as questões dessa prova podem ajudar você a melhorar a sua inteligência, pode ajudar você a melhorar as ferramentas para resolver vários outros tipos de questões. Vou ficando por aqui, até a próxima aula, beijos e abraços, fui!